Página 7 agora, volume 10 ainda, Física B, vamos para o 2817. Vamos para o 2817. Falava o seguinte: duas barras metálicas de comprimentos L1 e L2 de materiais diferentes estão acopladas, ver figura abaixo. A figura é mais ou menos isso. Uma das barras tem comprimento L1, a outra barra tem comprimento L2. De materiais diferentes estão acoplados. A barra de comprimento L1 possui condutividade térmica K1 e a barra de comprimento L2 possui condutividade térmica K2, sendo K1 maior que K2. As duas extremidades são mantidas a temperaturas fixas e diferentes, T1 e T2. Considere as três seções retas destacadas na figura. A seção reta 1 está na barra 1, a 2 na barra 2, a 3 na interface ou região de acoplamento das barras. Ele pegou uma seção reta aqui e mostrou, né, que aqui então dá para imaginar uma seçãozinha que é na barra 1. Ele disse que essa seção, que é a união das barras, ele chamou de seção 3. Chamou de seção 1, seção 3. Ele fez mais uma figurinha aqui e chamou de seção 2. Posso fechar? Só para você acalmar, a gente já... Ele ainda disse que, claro, né, ele falou que esse material tem coeficiente de condutividade térmica K1, esse aqui é K2. Disse que isso aqui está numa temperatura T1, aqui está numa temperatura T2. Jezebel. Pode-se afirmar corretamente que o fluxo de calor na seção reta 1 é maior que o fluxo de calor na seção reta 2. Ele está querendo comparar o fluxo de calor aqui com o fluxo de calor ali. Qual temperatura é maior mesmo? Ele não fala, né? Podemos escolher. Vamos dizer que a temperatura T1 é maior que a temperatura T2. Nesse caso vai ter fluxo de calor, né? Concorda comigo? Fluxo de calor. Tu vê, cara, ele falou que tem algum tipo de isolamento aqui em volta? Ele falou para desprezar a perda de energia aqui em volta? Tu concorda, cara, que já que isso aqui está mais quente, isso aqui está mais frio, o calor flui. Mas se, por exemplo, aqui está 100 graus e aqui está 0 grau, vai ter um lugar aqui que vai estar 99, vai ter um lugar que vai estar 80 e poucos, a 20,3, concorda comigo? Vai ter um gradiente de temperatura que a gente chama, uma diferença de temperatura ao longo da barra. Tu concorda que essa região aqui em volta está perdendo mais calor do que essa região aqui em volta? Ou seja, o fluxo de calor inicial aqui, ele não vai se igualar ao fluxo de calor lá, porque vai estar tendo perda de calor aqui em volta. Porém, geralmente, em questões desse tipo, o enunciado vem trazendo: despreze as perdas de calor pela lateral da barra. Aí eu poderia escrever que o fluxo de calor pela barra 1 é igual ao fluxo de calor pela barra 2. Mas como ele não me falou para desprezar as perdas de energia, eu não posso afirmar isso. Que é o que ele disse na letra A, né? O fluxo de calor na seção reta 1, ele falou que é maior que o fluxo de calor na seção reta 2. Tu vê, ó, se eu não for desprezar as perdas de calor, perfeito. Vai ter que ter mais calor fluindo ali na seção 1 do que na seção 2. Por quê? Porque aqui está tendo perda de calor também aqui pelas laterais, ó. Certo? Ou seja, se não houvesse perda nenhuma, seria que nem um cano com água. Entra 10 litros aqui, sai 10 litros ali. Se tem vazamento de água, entra 10 litros aqui e não chega a 10 litros aqui, né? Concorda comigo? Certo? Por esse raciocínio, então, daria para dizer que a A é verdadeira. Mas eu vou te confessar, cara, via de regra, a gente despreza as perdas de calores laterais. Vamos analisar as outras com todo carinho. O fluxo de calor na seção... A outra
Isso depende da onde para onde o calor está fluindo. Então eu não posso afirmar se ele não disse qual é a maior e qual é a menor. Eu é que supus, né? Se eu tivesse feito suposição oposta, o fluxo de calor seria no sentido oposto, né? Beleza? Então a A eu não posso afirmar, porque fui eu que defini o fluxo de calor. O fluxo de calor na seção reta 2 é maior que o fluxo de calor na seção reta 1. Da mesma forma, se eu desprezo as perdas de calor, são iguais. Torna falso. Se eu não desprezo as perdas de calor, eu teria que dizer qual é a temperatura maior e qual é a temperatura menor. Então, continuo, certo? Talvez o autor até quisesse, de repente, que eu calculasse pela equação de Taylor, né, um e outro, mas aí o cara não entende de conservação de energia. Bom, se o fluxo de calor na interface é nulo, não vai ter fluxo de calor aqui na interface. Pode isso? Esse aqui está quente, esse aqui está frio. Vai ter fluxo de calor ali? Vai. Esse está o contrário. Vai ter fluxo? Vai. Vai ter fluxo ali de qualquer maneira. Então a letra C não tem como. Totalmente falsa a letra C. A letra B e a letra A dependeria. Ou dependeria de ele fornecer, né, desprezar as perdas, que aí ficariam iguais, ficariam falsas. Ou deveria me dizer qual é a temperatura aqui e lá, para eu poder fazer uma suposição. Eu até depois posso calcular pela lei de Fourier, certo? Considerando, mas para poder usar a lei de Fourier, eu teria que supor qual é a temperatura aqui. Eu não vou poder dizer que a temperatura é a média, a temperatura do meio. Então pela lei de Fourier não vai dar de calcular. Vamos para o item D. O fluxo de calor é o mesmo em qualquer uma das 3 seções retas. Só se nós desprezarmos as perdas de calor pelas laterais. Certo? Ele fez isso. 2 barras metálicas estão acopladas, as 2 extremidades são mantidas a temperatura. Mal enunciado, então. Ele deveria ter colocado enunciado: despreze as perdas de calor pelas laterais. Eu acho que talvez ele ficou com medo de, falando isso, entregar demais a questão. Certo? É isso aí. Então, cuidado. Desprezar as perdas de calor pelas laterais da barra. Muito bem. Letra D. Próxima. 2819. Na mesma página. 2819.